Muito bem, amigos, estamos aqui na LO, Advocacia Previdenciária, ao vivo, e também na nossa TV Sapé-Sul, nosso canal no YouTube. E nós vamos falar de um assunto hoje muito interessante com duas profissionais na área previdenciária, que é a nossa amiga Lorene Oliveira e Laisa Oliveira, aqui da LO Advocacia Previdenciária. E o assunto hoje é muitíssimo importante. Você que está aí do outro lado, você deve ter alguém na sua família, entre os seus parentes, que tenha o autismo. E nós vamos falar disso hoje. Esse assunto é muitíssimo importante, que nós vamos falar sobre o que é o autismo, o que fazer quando descobrir que alguma pessoa em sua família tem autismo, quais são os direitos da pessoa com autismo. Vamos, como dizer assim, viajar na seara jurídica falando sobre o autismo. E também nós vamos falar também de medicamentos na medicina, né? Esses medicamentos são indicados pelo médico. Quais são esses que entram na lista padronizada do SUS? Nós vamos ter muitas informações acerca desse assunto hoje sobre o autismo. Primeiro nós vamos saber o que é o autismo. Vou começar aqui pela Lorene Oliveira. Doutora Lorene. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, sua equipe aqui presente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez, participando do programa Papo Aberto, dando início ao programa Papo Aberto aqui no ano de 2024. Esse programa que Eduardo vem fazendo de disseminação de conhecimento, que é um programa de muita valia para todas as pessoas, Então, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho a respeito do direito dos autistas. Sim. E o que é o autismo? O autismo também é conhecido como transtorno do espectro autista, também conhecido como autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento da pessoa que afeta aí, as habilidades físicas, motoras, de comunicação daquela pessoa que apresenta esse transtorno. Então, nós já vimos inicialmente a definição do que é o autismo. E numa família agora, o que fazer quando uma pessoa descobre que a pessoa tem autismo? Doutora Lorene, Laisa. Assim, vamos dar continuidade, Quando a gente descobre que tem uma pessoa na família, geralmente o autismo, o diagnóstico é muito cedo. Geralmente crianças já é possível diagnosticar aí com o transtorno do espectro autista. Se você é mãe, pai e descobriu que seu filho apresenta nesse transtorno, é possível que você, e é interessante, aconselhável que você já procure o quanto antes fazer as terapias, buscar os direitos e buscar um tratamento para o seu filho, o seu parente. Muito bem, doutora Lorene Oliveira explicando direitinho aqui para nós, de forma muito cabal, e profissional sobre o que é o autismo, aqui no nosso programa Papo Aberto Especial, primeiro com a LO Advocacia Previdenciária, nesse mês de fevereiro aqui em 2024. Agora nós vamos para uma outra parte agora desse tema importante, que é sobre o autismo. E você que está assistindo a gente, tiver alguma pergunta sobre esse assunto, você pode colocar aí, que daqui a pouco, no decorrer, a gente pode passar aqui para as advogadas, que elas vão falar sobre o autismo, qualquer seara, qualquer parte
sabe? Principalmente a área jurídica. Mas vamos falar dos direitos. Né? Sabemos que hoje o mundo da justiça, da advocacia, dos direitos, são muitas leis, muitas informações, e isso às vezes muda de tempos em tempos, tem mudado muito. E é por isso que é bom consultar um profissional da área que conheça, para que você saiba realmente quais são os seus direitos e também como buscá-lo e quando buscá-lo. Então, os direitos da pessoa com o autismo, quais são? Doutora Laís agora. Sim. Boa tarde, pessoal. Quando a gente fala assim do direito da pessoa com autismo, muita gente ainda, né, não tem muito conhecimento de quais são esses direitos, e é muito importante a gente destacar aqui quais direitos essas pessoas possuem. A gente tem logo no início a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Viana. Essa lei, ela equipara a pessoa com autismo àquela pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, isso é importante porque permitiu, né, que a pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista, permitiu abrigar essas pessoas às leis específicas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma outra lei também muito importante é a Lei 13.370 de 2016, que ela reduz a jornada dos servidores públicos que tenham filhos autistas. Então, aqui também é muito importante porque às vezes as pessoas acabam não sabendo de que se você tem um filho com autismo, você pode ter sua jornada de trabalho reduzida. Outra muito importante é a Lei 8.899 de 94, que ela garante, né, a gratuidade do transporte interestadual para aquela pessoa que tem autismo, mas que comprove também receber pelo menos aí até 2 salários mínimos. Tem também a Lei 8.742 de 93, que é a lei do BPC Loas, que a doutora Lorene vai falar aqui com vocês, vai abranger melhor essa lei. A lei também 7.611 de 2011, que dispõe, né, do atendimento educacional especializado, aí para as pessoas com o autismo. Na área de saúde também vale a gente destacar que o plano de saúde, Eduardo, ele não pode limitar a quantidade de terapia para uma pessoa com autismo. Se o médico, através de laudo médico, o plano de saúde não pode limitar, dizer, não, eu vou fazer tantas sessões. Isso não pode. Outra coisa também muito importante é o fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde. O plano de saúde tem o dever de fornecer esses medicamentos para a pessoa com autismo, tanto o plano de saúde como o SUS. Na questão também, né, de estudar da educação, ele tem o direito, né, de estudar na rede pública ou privada e também tem o apoio de um professor auxiliar. Essa questão da área da educação é muito interessante. Por quê? Porque a pessoa que tem o TEA, né, o autismo, que tem essa condição, ela não pode sofrer discriminação. Ou seja, eu conheço pessoas, né, que já conversaram comigo, a gente batendo até um papo mais cedo, ou hoje mais cedo, que me informou que uma criança foi matriculada em uma escola e depois, por conta da condição especial dela, a escola pediu que ela retirou a criança da escola. Então isso não pode acontecer isso. A criança deve ter um tratamento na escola igualitário, mas também um tratamento multiprofissional, pois ela precisa de um tratamento específico, ela precisa de um tratamento especializado. E aí ela vai ter que ter essa equipe multiprofissional, psicólogo, psicopedagogo,
para a criança com autismo, não pode haver aí a distinção de valores de cobrar aí na mensalidade da criança porque apresenta o autismo. Entendeu? Tem que ter também o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, é um direito também das pessoas que apresentam o autismo. Doutora Laísa falou logo no início, né, dos direitos aí a respeito da lei que equipara o autismo à pessoa com deficiência. A gente não quer dizer que a pessoa com autismo é uma pessoa que é deficiente, porque não é, cientificamente não é. É uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é uma pessoa que tem uma deficiência. Mas, para fins jurídicos, para fins de direito, os direitos que uma pessoa com deficiência tem, através da lei da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, será aplicado todos esses direitos à pessoa que tiver o autismo, que apresenta essa condição. Eu achei interessante aqui algumas das coisas que vocês colocaram aqui. Por exemplo, uma pessoa tem uma criança com autismo, tem um filho com autismo. Ela presta 8 horas de serviço por dia a uma empresa. Por conta desse filho autista, essa jornada de trabalho dela tem que ser reduzida, Isso certinho. Quando a pessoa for servidora pública, ela tem sim o direito de ter sua jornada de trabalho reduzida, caso tenha um filho nessa condição. No caso de empresa particular, a pessoa está na CLT, ela tem esse direito também? Só para por curiosidade. Não, é só para servidores públicos mesmo. Até então não, né? Isso, então, se uma pessoa ela não for atendida como servidora pública e tem um filho autista, a prefeitura, o Estado ou a União não queira reduzir a jornada de trabalho dela, o plano de saúde limita os atendimentos, também as terapias, questão dos medicamentos. Eles podem procurar, por exemplo, profissionais como vocês para acionar a justiça? Sim. Caso esses direitos sejam negados, poderá sim procurar um profissional especializado na área para poder dar entrada na justiça e garantir esse direito aí que está sendo violado. Poderá sim estar na justiça. Fora do funcionário público aqui, uma pessoa tem um filho autista e vai matricular numa escola, mas a escola não tem o suporte para dar. Por exemplo, o Estado ou até a escola particular. Isso também é passível de procurar um profissional na área jurídica para acionar a justiça? Eduardo, assim, tudo tem que ser compreensível, né? Se tem que ver os dois lados. Se a pessoa, aquela escola particular ali que ela matriculou, tiver o suporte, ótimo, e tem que ter o suporte para aquela criança. Mas se não tiver, é interessante que a família busque junto à escola, amigavelmente, para ver se eles têm como conseguir, né, suprir as necessidades dessa criança. É interessante um diálogo mesmo na escola, tudo isso, um diálogo, uma questão assim bem pacífica junto com a escola, para ver se a escola consegue dar o suporte necessário para essa criança. Porque às vezes a escola também não está preparada, é um direito da criança, a escola não está preparada, a família pode sim chegar junto da escola, conversar e tentar trazer o melhor para aquela criança, viu? É um direito da criança. Muito bem, nós estamos aqui no escritório da LO, Advocacia Previdenciária, das profissionais Lorene e Laísa Oliveira,
para justamente deixar você bem informado aqui no nosso programa Papo Aberto da TV Sampaio Sul, nosso site Bahia 24 Horas e também o nosso Instagram. O assunto hoje é sobre o autismo. Já falamos aqui sobre o que é o autismo, o que fazer quando descobrir que tem uma pessoa na sua família que tem esse problema, essa dificuldade, né, que é o autismo. Já passeamos aqui sobre os direitos, agora vamos falar de uma coisa importante dentro ainda desse assunto do autismo, o BPC-LOAS. Né? Vamos passar aqui para a advogada Lorena. O Eduardo, a gente acabou não falando também da prioridade no atendimento dos serviços públicos. É um direito também das pessoas que possuem aí o autismo, viu? E esse atendimento na rede educacional mesmo, muitos municípios já vêm trazendo um suporte muito interessante para as pessoas que apresentam essas condições especiais. Aqui em nosso município mesmo, tem sim colégios, escolas da rede pública que são de excelência mesmo, referência, equipe qualificada, com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, tudo para atender essas crianças. Então, aqui no nosso município mesmo, temos escolas assim, com referência nisso. E acredito que nos outros municípios também, as pessoas que puderem, né, que precisarem, é interessante sim estar buscando. Sim, a respeito do BPC-LOAS, né? Isso. A gente aqui da área previdenciária e trabalha muito com o BPC-LOAS, é um dos benefícios que mais atuamos. E estamos vendo a procura, né, muita procura de pessoas com esse transtorno do espectro autista pelo BPC-LOAS. E essas pessoas realmente têm direito. Agora, para ter direito, tem que se enquadrar nos demais critérios para a concessão do benefício. Não é apenas a condição especial, né? A condição de autista daquela pessoa. Não é só isso que vai caracterizar, que vai dar direito ao BPC-LOAS. Mas sim, ela deve se enquadrar nos critérios aí do BPC-LOAS, que é ter uma renda per capita, a renda por pessoa da casa deve ser de 1/4 do salário mínimo. Essa renda pode ser relativizada sim na justiça, a depender, né, das condições da família. Se tiver uma renda um pouco mais alta, mas a depender das condições de vida daquela família, pode sim ser relativizada na justiça. E a renda baixa, elas devem estar inscritos no cadastro único, tanto a criança quanto os componentes do grupo familiar devem estar inscritos no cadastro único, e esse cadastro único tem que estar atualizado para poder ter direito. E também, para comprovar a condição especial, é interessante e é necessário os relatórios médicos, relatórios de acompanhamento com psicólogo, psicopedagoga, tudo isso para comprovar a condição especial da pessoa com autismo, entendeu? Para a gente poder ter acesso aí ao BPC-LOAS. Muito bem, eu vou entabular aqui outra pergunta dentro ainda do BPC-LOAS. Suponhamos que uma família tenha 2 pessoas na mesma casa, inclusive eu vi um caso desse ontem, depois eu vou até, nesse mesmo assunto aqui, falar um conceito que eu presenciei ontem sobre uma mãe, um casal com 2 autistas, mesma família. Nesse caso, no caso do BPC-LOAS, se tiver 2 pessoas na mesma casa com autismo, é um benefício só, pode ser 2, como é que funciona? Veja só, se tiver 2 pessoas na casa com autismo, pode ser sim 2 BPCs, um para cada um. Por quê? Porque a renda não vai entrar no cálculo, a renda de um benefício assistencial não vai entrar no cálculo de renda per capita para conseguir o outro benefício, entendeu? São benefícios assistenciais, eles não vão entrar no cálculo para a renda. Então, é possível, sim, 2 pessoas na mesma casa com essa condição
Loas. Eu gostaria de mandar, Eduardo, um alô e um beijo especial aí para a Thay. Ela mandou um alô, uma amiga, uma cliente muito querida, estava presente aí na live, mandou um beijo para você também, Thay. É isso. Aqui na LO Advocacia Previdenciária, vocês têm também outros profissionais também da área civil, não é isso? Sim. Inclusive ontem, dentro desse mesmo assunto ainda, autismo, né? Ontem uma cidadã, ela estava reclamando no órgão público que foi discriminada por ter filho autista. Nesse caso, ela deve buscar ajuda profissional, por exemplo, aqui na advocacia, na LO, para acionar a justiça também, por causa do preconceito, dos maus tratos, desprezo, nesse caso. Eduardo, ninguém pode sofrer preconceito, né? Ninguém pode sofrer preconceito. A nossa sociedade não pode praticar preconceito, nem injúria, nem calúnia, nem nada do tipo com outra pessoa. Então, se ela foi violada, a integridade dela aí, é possível sim ela procurar ajuda de um profissional. Aí aqui nós trabalhamos com parcerias. Nossa área é previdenciária, mas temos advogados parceiros que podem sim estar atuando nessas questões específicas aí. Isso. Vamos voltar para falar do BPC Loas com respeito ao autismo, né? Uma pessoa, ela tem um filho, né? Ela entra aciona profissionais, citando, claro, vocês aqui, em busca do benefício, né? Vamos lá. E quais são os documentos, por exemplo, o que a pessoa deve fazer para a partir daqui ela dar entrada no seu BPC Loas para o seu parente, o filho autista? Como a doutora Lorine falou, né, os documentos necessários são o cadastro único atualizado, documentos pessoais, laudos médicos, isso aí, porque a renda você vai comprovar através do cadastro único. Então, esses são os documentos necessários para a gente fazer uma análise e garantir o benefício aí do BPC Loas. E verificar, né, se essa pessoa vai ter direito. Aí, a partir disso, a gente faz a consulta, faz a análise de toda a documentação. Depois, a gente vai proceder com o processo administrativo junto ao INSS. Essa pessoa vai passar por perícias médica e social para saber se cumpre o quesito deficiência para fins, né, de concessão do BPC Loas. Eu vim ressaltar mais uma vez, não quer dizer que a pessoa com autismo seja uma pessoa deficiente, não, mas para fins de direito, a lei equipara. Então, é uma pessoa que tem um transtorno, mas que não é deficiente, né? Vai passar por uma perícia médica para comprovar essa condição especial, vai passar também por uma perícia social para comprovar a renda, que é uma pessoa que vive ali, né, em vulnerabilidade social, para comprovar a vulnerabilidade social dessa pessoa e do seu grupo familiar. Depois, o INSS vai analisar tudo direitinho e nós estaremos acompanhando todo esse processo. Caso, muitas vezes ainda, por inúmeras questões, o INSS costuma negar muitos pedidos. Então, se você deu entrada num administrativo sozinho e o INSS veio a negar o benefício, vocês podem estar procurando um profissional da sua confiança para poder acionar a justiça, porque também é caso de processo judicial. E aí no processo judicial vai acontecer a mesma coisa, vai passar por uma perícia médica, por uma perícia social, o perito social ele vem na casa fazer a investigação social, tudo direitinho. E nós, profissionais dessa área aí, acompanhamos todo esse processo também.
tanto administrativo quanto judicial. Muito bem, nós estamos aqui no Papo Aberto, ao vivo, também gravando para a TV Sapé Sul no YouTube, você pode acompanhar depois, onde nós estamos conversando aqui com as advogadas na área previdenciária, Lorene e Laís Oliveira, diretamente do escritório LO Advocacia Previdenciária. Aqui nosso programa Papo Aberto, trazendo para você de frente todas as informações sobre o autismo, os direitos, o que é o autismo, como a pessoa buscar seus direitos perante as leis existentes no país. E por falar nisso, como estamos aqui com 12 profissionais, uma pergunta que é minha e é de você que está em casa. O tempo mais ou menos que dura uma questão, a pessoa aciona a justiça, isso varia de caso para caso, como é essa demanda a partir de ter dado entrada, por exemplo, um profissional como você ou outro profissional da escolha da pessoa. Assim, Eduardo, depende, porque cada caso é um caso, cada análise é uma análise, e aí a gente não pode dar um prazo assim, vai levar 2 meses, vai levar 1 mês, vai levar 2 dias, porque isso depende da análise do INSS, depende da demanda do INSS para poder analisar aí os pedidos. E assim, na justiça também, a gente não pode dizer, o processo vai sair em 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. A gente não pode presumir isso, porque depende também, né, da quantidade de processos que o juiz tem ali atuando e tudo mais. Então, varia muito do tipo do processo, dos passos processuais, e todo processo tem prazos também a serem cumpridos. Entendeu? Então, tudo isso, todos os prazos do processo devem ser respeitados. Então, de processo para processo varia muito a questão dos prazos e a questão de finalização de cada processo. Uma outra curiosidade, aproveitando aqui o programa de hoje, o Papo Aberto está muito interessante, falando sobre o autismo, o lado jurídico, BPC Loas, direito do autista. Exemplo, não existe situação de retroagimento, ou seja, de voltar atrás, né? Exemplo, uma criança nasceu com autismo, mas agora com 12, 13, 14 anos, que os pais resolveram procurar o apoio jurídico, né? Ou seja, os seus direitos. Não existe retroativo, né? A partir dali é isso. Olha, em casos de BPC Loas, o retroativo não é desde a data que descobriu, não é desde a data que a pessoa nasceu, não é não. Se a pessoa deu entrada hoje no benefício e essa pessoa tem direito, o retroativo vai ser desde essa data que a pessoa deu entrada no benefício. Entendeu? Então ela vai receber desde a data que ela deu entrada no benefício. Isso foi uma pergunta de um cliente hoje, me perguntou: doutora, se eu dei entrada na aposentadoria por invalidez, desde quando é que eu vou receber esse retroativo? É uma dúvida meio comum de vocês. E é isso, é desde a data que deu entrada. Em caso de aposentadoria por invalidez, que é o caso dele, né, benefício por incapacidade permanente, desde a data que deu entrada também do pedido. Isso. Vamos falar também de uma coisa aqui, aproveitando a oportunidade, né, conversar com vocês. Valor, né? Quanto é hoje um BPC, um valor, por exemplo, a pessoa acionou a justiça através de um profissional de sua preferência, chegou lá e INSS bateu, valeu, pronto, só tem direito lá. Como é que fica? Quanto é mais ou menos? O BPC Loas, ele tem o valor de um salário mínimo, Eduardo. Então, a pessoa aí que começar a receber o benefício vai começar a receber 1.412, que é o valor do salário mínimo atual, por mês. Muito bem, nós sabemos, fomos informados aqui de muitas coisas importantes ao longo dessa conversa aqui no nosso programa Papo Aberto da nossa TV Sapé Sul, também no nosso site Bahia 24 Horas.
Uma coisa, curiosidade agora. Suponhamos que uma pessoa assistindo a gente aí, poxa, meu filho já tem 30 anos, já é um trabalho até hoje, eu não sabia que eu posso ir na justiça. Tem problema na idade, não? Não, jamais, não tem problema não. O diagnóstico geralmente é cedo, geralmente crianças já são diagnosticadas com o TEA e já, assim, como eu expliquei bem no início da nossa live, se já descobriu, é interessante já entrar com o tratamento, buscar os seus direitos. Então, se descobriu criança, é interessante buscar os direitos de imediato, inclusive o bebê Loas. Agora, se é uma pessoa que já está com a idade mais avançada, descobriu agora, ou ainda não sabia que teria direito a este benefício, pode sim dar entrada no benefício, independente da idade. E agora outra pergunta, né, com respeito ao BPC, Loas, ao direito do autista. Não importa o que a pessoa seja, né? Político, trabalhador comum, funcionário público, ele pode ir na justiça, qualquer pessoa, qualquer tipo de pai, trabalha em qualquer lugar, tendo filho autista, ele pode requerer na justiça direitos. Olha, Eduardo, como eu expliquei, a respeito do BPC Loas. O BPC Loas é para pessoas que comprovem a vulnerabilidade social. Ou seja, se na casa uma pessoa trabalha, os pais trabalham e tem renda alta, essa criança, essa pessoa, né, tem como suprir ali todas as necessidades daquela pessoa, então ela não vai ter direito ao BPC. Agora, se é uma pessoa que tem uma renda, mas que não é renda tão alta, é uma renda ali, considerada renda baixa, né? Mas é uma renda ali que seja até um pouco superior ao quarto do salário mínimo, mas esse valor a gente ainda pode relativizar. Ou seja, uma pessoa na casa trabalha, a renda é um pouquinho mais alta do que o quarto do salário mínimo, aí a gente tem que analisar toda a situação de vida daquela pessoa, todos os critérios, todas as condições daquela pessoa, as condições de vida e também as limitações que essa pessoa com TEA tem. Aí a gente vai fazer o quê? Vai dar entrada na justiça, tentar relativizar isso junto aos juízes. Temos já precedentes jurisprudenciais de relativização desse critério renda, e aí, se tiver uma pessoa na casa que trabalhe, mas a renda não seja tão alta, quando dividir para todo mundo ali na casa, aí sim a gente pode conseguir o benefício. Mas nem sempre todo mundo que trabalha vai ter direito ao benefício. Então, por isso, Eduardo, que é importante, né, procurar um profissional da área para poder até analisar se você vai ter esse direito ou não, analisar a renda per capita aí da família para poder verificar. Isso, eu estava rapidinho aqui, só rabiscando uma pergunta que eu queria fazer aqui, de uma pessoa que era casada, se divorciou, tem um filho autista, né? Aí a renda Baixou. mas o outro tem, né? Aí Isso é interessante, deixa eu te explicar. Passar para você. Certo, eu vou te explicar. Se a criança ela mora com a mãe não tem essa renda alta, né? A mãe ali, digamos que a mãe não esteja trabalhando, ela vem recebendo o Auxílio Brasil, o benefício Bolsa Família. E o pai já é separado da mãe, o pai tem renda, mas a mãe não e a criança convive com a mãe e eles estão inclusos ali no cadastro único, vai ter direito sim. Porque o que envolve é o núcleo familiar que aquela criança está inserida. Se ela está inserida, está morando ali com a mãe e a mãe não tem essa renda, então ela vai ter direito sim. Outra coisa interessante, casos, né, de pessoas que na família tem uma pessoa aposentada e uma pessoa que tem o autismo. Essa renda da aposentadoria também não pode ser considerada para fins de contagem de renda per capita. No INSS, muitas vezes o INSS vai acabar negando, mas na Justiça já tem os entendimentos jurisprudenciais que aquele benefício para o idoso é um benefício que aquele idoso necessita para as suas condições, para
para se manter, para comprar os seus remédios, para comprar a sua alimentação ali já no final já é na idade bem avançada. Então, essa renda do idoso ele não pode entrar para fins de cálculo de renda per capita. No INSS, é certo que vai negar, porque o INSS vai muito pela lei ipsilíquis. Na justiça que a gente pode relativizar, porque os juízes vão analisar e já tem jurisprudências nesse sentido. As jurisprudências é o quê? São entendimentos de juízes que decidem de acordo com o caso concreto e não assim exatamente por meio da lei. Isso. Só para a gente sintetizar aqui, eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, plano de saúde reduz, limita as consultas, os medicamentos não estão sendo passados adequadamente na sua totalidade, né? Então hoje a justiça ela tem todo o aparato de leis para atender a essas pessoas que têm criança com risco. Isso, correto. Caso... Esqueci da pergunta. Foi sobre o aparato, né, que a justiça tem para muitas situações, como limite de... Sim. O plano de saúde não pode limitar, até mesmo o SUS, caso tenha o médico passe algum medicamento para a pessoa e o SUS não tenha aquele medicamento, a pessoa pode estar na justiça também, Eduardo, para requerer aquele medicamento. E é isso, a justiça está aí para garantir, né, o direito da pessoa com autismo. Muito bem, nós estamos aqui falando com as advogadas Laísa e Lorene, mas é muito interessante também, né, que você procure um advogado de sua confiança, né? Sempre nós, quando conversamos, quando entrevistamos, trazemos os advogados para conversa, bate-papo com as pessoas, é sempre bom a gente citar isso, tá bom? Aqui na LO Advocacia Previdenciária, que é um escritório especialista na área, você tem também todo o aparato judicial, de informações, de proteção para você ir para a justiça, acionar a justiça para correr atrás dos seus direitos, né? Especialmente nessa área que estamos falando hoje, né, do autismo. Mas você que está em casa, que quer fazer uma revisão do seu benefício, BPC LOAS, sabe? Você que tem algum idoso em casa que precise, que você vê que precisa de um aparato jurídico, de formação, um acompanhamento, você pode, aqui em Sapé-Sul, procurar a LO Advocacia Previdenciária, as amigas Lorene e Laísa, ou Laísa, né? Ou é Laísa Oliveira. Aqui também tem uma Laísa, né? Uma outra, Laísa e Laísa, né? Muito bem. Assim, nós estamos concluindo aqui o nosso bate-papo, né? Com papo aberto, com as advogadas Lorene e Laísa Oliveira, e nós vamos deixar os microfones para elas terminarem nas considerações finais, dizer mais coisas, algo que vocês queiram acrescentar para o público que está nos assistindo. Olha, Eduardo, estamos finalizando aí, né, mais um programa. Acredito que tenha sido bem produtivo hoje. E assim, nos colocarmos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, especialmente do BPC para pessoas com autismo, que é a nossa área de atuação aí. Então, se tiver dúvidas a respeito do BPC, pode entrar em contato com a gente, que estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Precisar de orientação, o que for, a gente vai deixar nosso Instagram, nossos meios de contato aí, e qualquer dúvida acerca de BPC LOAS, estamos à disposição. Pronto, é isso aí, Eduardo. A gente se coloca à disposição aí de todo mundo. Te agradece, né, pelo momento aqui. Agradecemos também a todo mundo que está aí assistindo.
E é isso aí, muito obrigada.